Tem sido uma preocupação de todos, tem sido uma preocupação das autoridades, nossa aqui e do Corpo de Bombeiros. A repórter Solange Souza está lá no comando do Corpo de Bombeiros, no quartel do Corpo de Bombeiros, e fala com a gente a respeito das ocorrências já registradas em função dessas queimadas. Solange. Joelson, boa tarde para você e a todos que nos acompanham nesse momento. A situação ainda está fora de controle na capital e no interior do estado. Joelson, ontem foram 15 grandes ocorrências de incêndio só na capital e hoje são 3 incêndios. Um deles ocorre lá na região da Penitenciária Agrícola Major César Oliveira. Tudo começou com o que a gente chama de fogo no mato. O fogo se espalhou rapidamente e ameaça atingir algumas casas. Nesta sexta-feira, Joelson, o Corpo de Bombeiros está recebendo o apoio de viaturas de carros-pipa do Exército e também da Defesa Civil na tentativa de controlar esses incêndios, principalmente na zona leste de Teresina. Ainda há fogo lá na região da Cacimba Velha. A gente conversa a partir de agora com o Major José Veloso. Major, boa tarde. Por que é tão difícil nesse momento controlar esses incêndios? Bem, nós tivemos uma situação, estamos convivendo com uma situação atípica, que foram justamente 3 grandes incêndios no mato. Nós temos normalmente incêndio em terreno baldio, que o controle é mais fácil de ter, uma vez que o próprio terreno é limitado. E esses incêndios no mato, o que acontece? Ele não permite um combate a incêndio precisamente. É uma linha que vem se propagando, que vem atingindo maiores proporções, e quando ela chega em determinados locais onde tem propriedades, do tipo, ela vem essa linha, a gente está falando aqui em 4, 5 quilômetros, e aí ele vem atingindo diversas propriedades, diversos imóveis, patrimônios de maneira geral, e essa frente, o Corpo de Bombeiros não faz o combate a incêndio. Fogo no mato não existe esse combate como existe no combate a incêndio. O problema é que o fogo no mato se alastra e provoca um grande incêndio. Exato, e aí o que acontece? Nós tivemos essas ocorrências várias, incidências várias, em locais distintos, o que causou um certo problema, está causando um certo transtorno no que diz respeito a essa resposta, uma vez que em cada local desse que a gente está falando, que a gente citou aqui, foi uma ocorrência, por exemplo, na estrada da Major César Oliveira, na verdade tem um povoado, e são várias propriedades que estão sendo em condições de risco nesse local. Então o bombeiro chega lá, como é que ele vai fazer esse... Na verdade tem que selecionar os principais locais para fazer essa frente e ir atendendo uma por uma. A situação é muito complicada porque ainda existem pessoas que fazem pequenas queimadas para o plantio. O que é que o senhor recomenda nesse momento? Porque esse é o mês de outubro mais quente dos últimos anos aqui no Piauí. Na verdade, essa queimada ela é permitida, a lei, mas ela existe uma regulamentação. Essa situação da queimada controlada, ela precisa de um aceiro, ela precisa... Nesse momento, a gente até solicita, por conta da possibilidade, é um risco real. Quem toca fogo, existe essa possibilidade real, que ele não promova essas queimadas, pelo menos até que se tenha um controle dessas que estão em andamento nesse momento. A situação na capital é considerada muito delicada e no interior do estado, onde o Corpo de Bombeiros não atua? Bem, o Corpo de Bombeiros ele atua no estado do Piauí como um todo. A resposta, o tempo de resposta pode ser um pouco mais demorado e vem de acordo com essa condição, essa capacidade de resposta, uma vez que a gente tem. Nós temos em cada município uma defesa civil que também é atuante. O Corpo de Bombeiros ele não trabalha sozinho, a instituição como um todo ela trabalha de forma integrada. Daí, inclusive, a gente temos agora, nesse momento, a participação da defesa, no município de Teresina, a participação da Defesa Civil do município, a participação do Defesa Civil do Estado, a participação do Exército Brasileiro, o 25BC, que está nos fornecendo 3 caminhões-pipas para apoio, para justamente dar um apoio à nossa estrutura. Então, é tudo integrado com relação a isso aí. E a população, como um todo, é parte dessa solução do problema. Major, nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Major, boa tarde. A principal preocupação, a gente tem visto aqui, inclusive Solange mostrou ao vivo ontem, as pessoas tentando combater as chamas como podem. Balde d'água, lata d'água, corre, atravessa a avenida, vai buscar água, joga água no fogo. Está uma agonia muito grande para a população. O que é que o senhor diria para aquelas pessoas que se desesperam na tentativa de controlar as chamas como essa que acontece nos matagais? A situação do incêndio, ela é das situações mais, vamos dizer assim, dramáticas que tem no que diz respeito à própria resposta da população de maneira geral. Pior, vamos dizer assim, semelhante a isso aí, é o terremoto, porque é uma sensação de impotência, essa que é a verdade. Essa de apagar o balde é uma situação, vamos dizer assim, até de desespero. A melhor situação, de fato, é a prevenção. A situação, qual é a prevenção? A gente tem o aceiro, o famoso aceiro,
que ele permite uma condição de isolamento dessa vegetação, uma vez que havendo um incêndio e ela vindo e se propagando, quando ela chega nessa condição de acero, me permite fazer um trabalho até utilizar o fogo contra fogo. É uma técnica das mais recomendadas, essa que é a verdade. Eu tenho esse acero, uma estrada, se o fogo vem se dirigindo em relação a esse patrimônio, eu faço uma queimada para essa queimada ir de encontro ao fogo que se aproxima. Como ele vem, esse fogo que eu estou tocando, ele vai contra o vento, ele vai numa velocidade menor, mas ao mesmo tempo, quando ele se encontrar com o outro não tem mais o que queimar. Agora, Major, o que ontem muitas pessoas reclamavam, eu ouvi de algumas pessoas aqui, acontecia o princípio de incêndio, o Corpo de Bombeiros era acionado, mas as viaturas não chegavam. Por quê? Como eu disse, o fogo ele vem, na verdade, atingindo uma frente de 5, 10 quilômetros e são vários patrimônios. O Corpo de Bombeiros já está na região. É o mesmo fogo, é o mesmo foco, foi a mesma origem. O Corpo de Bombeiros está mandando, e aí, como eu disse, a situação é atípica, porque nós tivemos, na realidade, 3, 4 ocorrências de fogo no mato no mesmo período, que é... Joelson. Só para ajudar a fazer um alerta aí à população, o Major Veloso falou a respeito do uso do fogo para combater o fogo, fogo contra fogo, onde se coloca fogo no mato para encontrar-se com o que vem e assim eliminar os dois. Agora, qualquer pessoa tem condição de fazer isso, de olhar a situação e saber o local exato de colocar fogo? Não seria grave a gente, por exemplo, recomendar isso e de repente aumentar uma queimada? É um risco, a gente querer aprender uma técnica, vamos dizer assim, de maneira de desespero, é uma situação realmente um pouco crítica, mas é uma solução, é uma possibilidade. Claro que nesse momento a melhor recomendação é inclusive a pessoa fazer esse acero, inclusive a questão, quem tiver contatos, tratores de esteira, é uma das melhores formas que a gente tem justamente de sair fazendo esse combate a incêndio em vegetação. Quando fazer esse acero manualmente é realmente um processo lento, não é uma coisa que se faça do tipo... E é arriscado também. E é arriscado, porque essa linha de fogo, essa frente de fogo, ela vem com extensão grande. Eu posso ser pego, inclusive, por essa questão. Um outro detalhe, acho que não custa lembrar, o combate a incêndio não se faz à noite. Fogo no mato não pode ser feito o combate à noite por uma série de questões de segurança. Nós temos a situação de grotões, de poços, buracos, risco de acidente que é grave e, inclusive, risco de acidente com animais. Uma mordida de cobra, um mal-estar, vamos dizer assim, uma intoxicação dessas pessoas que estiverem no local. Então, o risco, por conta desse risco, ele só é feito durante o dia. O senhor falava agora há pouco sobre a questão da punição para a pessoa que faz uma queimada. O senhor acha que é importante essa medida? Se necessária, é extrema, não é isso que nós desejamos, mas se for necessário, eu creio que seja uma solução. No caso, nesse momento, não está para a gente, vamos dizer assim, ter tolerância. E tanto a situação é crítica que o Ministério Público se fez presente aqui, junto ao Corpo de Bombeiros, nessa reunião integrada, ou seja, faz parte da resposta se houver essa necessidade de uma atuação penal, policial, até de restritiva do direito da pessoa de ir e vir, se for necessário, estamos alinhados nessa condição. Não é o ideal. A situação é que realmente a gente não tenha essa necessidade extrema. Muito obrigada, Major, pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Joelson. Obrigado, Solange Souza, pelas informações do Corpo de Bombeiros.